Vida. Amados, vamos retornar então no texto. Não sei, mas hoje eu estou tão aqui perdido que eu não sei nem o que eu faço na minha vida. Eu estou tentando me concentrar na aula, entendeu? Buscar uma inspiração, desenvolver aqui um tempo. Não estou falando que é por causa de ninguém, não. É que eu ainda estou também me adaptando. Mas louvado seja Deus, bora lá. Deixa eu em pé mesmo aqui. Professor, sim. Você estava falando a respeito das pessoas que às vezes se dedicam tanto à obra, até mesmo às vezes por questão de cobrança, né? Exato. Cobrança de vida, ele tem que fazer. Foi o que o Nego colocou da outra. Fazer. Aí a gente lembra daquele texto em Timóteo que diz que a edificação verdadeira é primeiramente a sua casa, né? Exato. E às vezes nós, como servos de Deus, temos uma visão que a edificação é a igreja, o foco é a igreja, o foco é obra. Bem lembrado, Ângelo, eu acho que cabe na nossa conversa aqui, para a gente não dispersar muito, nem fazer uma salada, né? Tentar ser coeso aqui no tema, para a gente sempre andar num assunto e não ficar dispersando muito. Mas acho que cabe sim uma observação. Essa questão, como a gente está falando aqui, não é esse ativismo, não é o fazer, não é o volume das coisas. E justamente a gente precisa dar atenção que Jesus disse: olha, eu vos chamei, vocês não escolheram a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Né? Então a gente tem que fazer aquilo que permanece, e para a vida eterna, inclusive. Não são coisas que vão solver no meio do caminho, coisas que não têm relevância na vida das pessoas. A gente precisa entender que o que a gente está fazendo é edificando vidas e para a vida eterna. A gente precisa saber a qualidade do que a gente está fazendo, os materiais, as motivações que a gente está tendo para realizar tudo. Então essa questão desse ativismo, que é imposto muitas vezes por muitos líderes, igrejas e tal, quem tem que decidir o ritmo da minha vida sou eu, tá certo? O líder, ele faz o papel dele, incentivar, estimular, deve fazer isso. Mas quando impõe, porque cada um, como eu disse, tem o seu ritmo, as suas demandas, as suas necessidades, a sua realidade, amados. Então eu preciso ter muita atenção nisso. O que é prioridade na minha vida? A igreja? Não é prioridade. A minha prioridade é edificar a minha família, seja como obreiro ou como um membro, né, que não tem um cargo ministerial. É que quem tem um cargo ministerial, ele é mais exigido, e aí precisa um policiamento maior nessa questão, porque o que tem de pessoas se dedicando tanto à atividade de igreja, não construindo um matrimônio harmonioso, abençoado, não acompanhando o crescimento e educando seus filhos, não tendo uma qualidade de vida espiritual, irmãos, não é fácil, por conta dessa imposição. A gente precisa ser justo na dosagem. A gente não vai usar isso como pretexto, como desculpa, para também não, trabalhar junto com a comunidade de fé. Agora, cada um que precisa saber qual é essa dosagem, como que vai doar a sua vida, dedicar a sua vida, ofertar o seu tempo na igreja e em outras atividades também, que não se resume apenas à igreja. A igreja é o ponto de partida onde nós servimos o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, acho que já falei isso em outra matéria, né? Existe uma coisa que é reino de Deus, outra instituição e outra igreja. Para colocar na ordem mais didática seria instituição, igreja e reino de Deus. Uma coisa é diferente da outra. A instituição, por sua vez, serve a igreja. A instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja socialmente, né? Que por sua vez serve o reino de Deus, que é maior do que a igreja. Entenderam essa dinâmica? Então a gente precisa entender tudo isso e separar essas coisas. Quando a gente confunde as esferas, a gente então tem uma vida muito complicada, porque dá-se prioridade àquilo que não é prioridade. E uma coisa não tem fim em si mesma, a instituição não tem fim em si mesma, a igreja não tem fim em si mesma. O reino de Deus, que é um todo e é muito maior do que a igreja local, do que a minha atividade ministerial ou outra atividade, é muito maior o reino de Deus, e a gente precisa ter essa visão que Deus tem, essa proposta que Deus tem, que é pregar o reino, viver o reino, servir o reino. Servir o reino é servir a humanidade, amados. Não só a minha denominação, não só o meu grupinho lá, do departamento, não só a minha comunidade de fé local, mas servir o reino de Deus. E aí a gente precisa entender que o discípulo, ele serve a Deus na vida. E a gente já tem que tomar cuidado de compartimentalizar a vida, como achando que eu tenho uma vida ministerial, uma vida profissional, uma vida social, uma vida familiar, uma vida não sei o quê. Isso não cabe para o discípulo. O discípulo de Cristo tem uma vida só, um caráter só. E ele se comporta e dá o mesmo testemunho em qualquer desses ambientes. Porque não é possível você dividir a sua vida. Não tem como. A proposta do Evangelho é que se viva uma vida
com um caráter, né? Não com um esquizofrênico da fé, não como uma pessoa que tem dupla personalidade. A gente sabe que isso tem aos montes, por levar em conta que o servir a Deus é igreja, e lá a gente pode representar, lá a gente pode mostrar o que não é, em outras esferas da vida, e a gente, né, mostra quem é na verdade. Então, discipulado, irmãos, não é só saber de Cristo, é ser formado no caráter. E é interessante de João, capítulo de número 15, que é o que eu ia ler não vou, né, com vocês, capítulo 15 de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 ao verso 8. Estão aí achando? Vamos ver juntos, irmãos? Ou pelo menos vocês acompanham e eu faço a leitura? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando fala de fruto aqui, dá muito fruto, dá fruto, não é uma contradição daquilo que eu tenho falado até agora, ou seja, produção. Porque o que Jesus tem em mente aqui é o resultado de uma pessoa que está ligado nele. Ou seja, o que é o fruto a respeito da árvore? Não é o resultado da natureza da árvore? Não é? O que Tiago, por exemplo, diz quando tem pessoas que têm esse comportamento de bendizer a Deus e maldizer os homens? Ele diz, não pode uma fonte deitar água doce e amarga, uma videira produzir azeitona, um espinheiro produzir não sei o que, ele nem lembro mais agora como que é. A questão é que ele diz que uma natureza não pode produzir uma coisa diferente da sua natureza. É isso que Jesus tem em mente. Então, dar fruto é reproduzir a natureza de Jesus em si, não são os feitos, não é? Na verdade, porque, irmãos, é muito fácil para uma pessoa regenerada e cheia do Espírito Santo fazer a vontade de Deus. Tanto é que o texto aqui do verso 7, que confunde a cabeça de alguns, fala, André, como que é esse negócio que a gente pede tudo o que a gente quer e Deus faz? É porque quem é participante da natureza divina, quem faz parte dessa videira, e a sua vida é uma produção natural dessa videira, ou seja, do próprio Cristo, o que ele vai pedir tudo que coaduna com a vontade de Deus, e Deus faz mesmo. 1 João capítulo 5, verso 14, primeira carta de João, não é Evangelho, capítulo 5, verso 14, vai dizer um negócio muito interessante. 1 João capítulo 5, verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa ou qualquer coisa, né? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus, ele ouvirá toda a oração que é gerada pelo seu Espírito em nós. Toda a oração. Então é isso que Jesus tem em mente aqui. Aquele que tem a natureza de Cristo, aquele que está ligado em Cristo, ele reproduz a natureza de Cristo. As suas orações são geradas pela vontade de Cristo, pelo Espírito Santo. E de fato Deus vai fazer tudo aquilo que essa pessoa pediu, porque pediu, gerado pela graça de Deus na sua vida. Jamais vai ser um pedido egoísta, jamais vai ser um pedido errado, jamais, amados. Quando nós temos então esses pressupostos que eu estou colocando aqui. Então quando Jesus diz assim, dá muito fruto, é o que? Reproduz a minha natureza, parece-se comigo. Entende, amado? Então não é o fazer, é ser. Se eu sou, eu faço. Mas nem todo mundo que faz é. Não é filosófico isso. Isso é prático, né?
Então eu faço, quer dizer o quê? Depende. Quer dizer muita coisa. Porque eu posso fazer um bocado de coisa e Deus não me aceitar no que eu faço. Porque antes que Deus aceite qualquer coisa que eu faço, tem que me aceitar primeiro. Lembra da história que eu sempre falo para vocês do Caim e do Abel? Tem gente aqui que está até cansado de me ouvir falar disso. Que é o exemplo melhor que eu tenho. Quem lembra que pode compartilhar? Ele não rejeitou Caim, antes ele rejeitou a oferta dele. Ele aceitou Abel, porque aceitou a sua oferta. Isso. Então está escrito lá, né? Deus rejeita Abel e sua oferta. Aceita, não, rejeita Caim, rejeita Caim e sua oferta. Aceita Abel e sua oferta. Porque não tinha como ser diferente. Não tinha como Deus falar assim, não aceito você. Não aprovo o teu caráter, tua conduta, tua intenção, mas aceito o que você traz para mim? Não. Isso não é possível. Não é possível. Hã? Hoje em dia. Não é. Diante de Deus, não é. Nós falando assim, oferta. Não, o caixa da igreja agradece muito bem, obrigado, bem-vindo o dinheiro. Mas se é para Deus que nós entendemos que tudo nós fazemos, inclusive dinheiro e tudo mais, então não é válido, não é vantagem, né? Entre aspas, não é vantagem. Quando Jesus disse assim, no capítulo 5 de Mateus, verso 23 e 24, 5, 23 e 24 de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24, esqueci o 4, que é 4, em Libras, que eu esqueci. Capítulo 5, verso 23 e 24. Quando fores ofereceres alguma oferta ao Senhor, e aí te lembrares, teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois volta e oferece. Porque tudo que a gente oferece a Deus, não sendo nós aprovado por Deus, amados, pode esquecer que é inútil, é fútil, é em vão. Deus não reconhece como tal. E o que tem de gente que não é discípulo de Cristo, já que a gente está entrando no assunto, não perdoa. É uma vida de contenda. Quando depende dele resolver, lógico, tem coisa que não depende da gente, né? Por isso que Paulo disse, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Dependendo da gente, a gente não controla a vida dos outros, a disposição dos outros, né? Tem condições que fogem do nosso controle, mas dependendo de nós. Então, se nós somos discípulos de Cristo, amados, nós precisamos viver uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que reflita Jesus. É o que nós estamos presenciando nas redes sociais, e eu postei hoje, foi ontem, não lembro, um textozinho lá, não sei se alguém leu, a respeito de toda essa discussão da política, irmãos ofendendo irmãos, só porque eu não concordo, amados, democracia. Eu acho estranho o cristão escolher certo candidato porque ele defende valores que não quer dizer, não coaduna com os nossos valores, mas eu ofender o irmão por causa disso? Não tenho direito? Então o que o Facebook revela? Revela o caráter de muitos irmãos, né? O Facebook veio para explicitar o que está no coração do povo. É por isso que eu coloquei lá, o que digita o dedo é o que está no coração. Não é verdade, amado? Então olha só que coisa interessante. A gente entende aqui que nós precisamos, como Jesus disse em João, que bagunça é essa, meu pai? Olha só. Vamos lá, meus queridos. Então, isso aqui, só para... Aqui. Parece. Já fez. Vocês estão conseguindo coisar, não? Sim. É eu que não estou, então. Vamos lá. Vamos fazer... Não, mas senhor, é que... Não sei. Mas se vocês não estão sendo prejudicados, então... Tá certo. Vamos lá. É que eu não sou esse pregador que gosta do fundo musical, então... Meus amados, vamos pegar o Mateus de novo, capítulo 28, voltar nele. 28. Minha promessa é que nós voltaríamos nele, né? 28. Capítulo 28. Mateus 28. Então, o discípulo de Cristo, Mateus 28. ele precisa crescer, amados, numa compreensão e aplicar esse entendimento na sua vida prática, para que seja como Cristo é. Há muitos pontos na Bíblia que não são claros, e a Bíblia não traz todos os detalhes da vida, porque não dá conta. Imagina só, né? Que time que eu devo torcer, que cidade que eu devo morar, com quem eu devo casar,
não sei o quê. Então tem detalhes da vida que a Bíblia não traz para a gente. E a gente precisa de um parâmetro para que a gente tome decisões e saiba como lidar com certas circunstâncias. Mas se não tem um texto direto, um ensinamento direto da Bíblia, como que a gente faz? Há uma solução para isso. Quando a gente vai fechar um negócio, quando a gente vai tratar alguma coisa, quando a gente vai fazer qualquer coisa, nós temos que pensar: Jesus faria isso? Coloca Jesus na cena, na condição, na circunstância. Jesus tomaria essa decisão? Jesus se relacionaria com essa pessoa dessa forma? Jesus, ele ia priorizar isso, ia dar valor para isso? Eu acho que é um bom parâmetro, né, irmão? Qualquer coisa na vida que a gente não tem um texto direto para nos ensinar, chama Jesus como um padrão de vida. E aí você fala: Jesus agiria assim? O que sai da minha boca, sairia da boca de Jesus? Olha só. O que vocês acham? Não é uma dica assim boa? Hashtag fica a dica. E aí, pegando então o capítulo de número 28 novamente, de capítulo 28, verso 19 e 20 que nós lemos, vamos retomar. Capítulo 28, verso 19 e 20. Então Jesus, ele deu uma ordem aqui, né? A ordem foi batizar, aliás, fazer discípulo, as 3 ordens de Jesus aqui: fazer discípulos, batizar e ensinar. Foram as 3 ordens de Jesus. Aqui, amados, não é uma coisa que eu falo assim: bom, isso aqui Jesus deu uma opção. Não. Se é discípulo de Jesus, é necessário, porque para um mestre e para um senhor só se tem uma resposta, que é: sim, Senhor. Acabou, irmão. Parece que a ordem aí é id, né? Mas não é. Fazer discípulo, batizar e ensinar. É o id. Não é. É fazer discípulo, é batizar e é ensinar. Isso aqui que estão os verbos originais, tá certo? Ensinar é uma ordem, é um imperativo. Batizar é um imperativo, é uma ordem. E ensinar é uma ordem. Então aqui são ordens. E se somos discípulos de Cristo, então não há possibilidade de desobedecer a ordem. Não Mas tem. é colocado como ordem só o id, né? Só o id, o foco é o id, né? Aí fazer o quê? Aí a gente não vai missões. Vai fazer o quê? Então, mas o que é missões? Id. Não, então, é por isso que fica o negócio meio sem nexo, né? Então aqui no texto bíblico, a gente fazer discípulo, batizar e ensinar. Então, se nós somos discípulos de Jesus, amados, não há possibilidade de nós desobedecermos nada. Nada, absolutamente nada. O Pedro achou que era possível, né? Quando Jesus disse assim: olha, eu vou morrer, vou sofrer na mão dos principais, dos sacerdotes. Não, Senhor, é isso. Isso não vai te acontecer, não. Como que um discípulo, irmão? Como que o Pedro fala para o Cristo, que há pouco tempo atrás ele falou assim: tu és Deus. Como que eu chego para Deus e falo assim: não, Senhor, isso que o Senhor está falando aí não é bem assim, não. Eu tenho outra via aqui para o Senhor ir. Eu tenho aqui um negócio melhorzinho que o Senhor está propondo aí. É absurda a fala. Mas e a vida? Será que não é assim? No comportamento, nas decisões, no estilo de vida? Será que não é? E outra vez também, o Pedrão é terrível. Ele fala: não, Pedro, depois que desceu o Espírito Santo, pregou aquele fogo todo, benção pura. Que nada, irmão. Capítulo 10 de Atos, depois disso ter acontecido. Ele está lá sossegado, meio-dia, vai tirar um cochilo, com fome. Deus dá uma visão para ele, vê lá uns animais descendo e tal, aquela coisa. Aí ele diz assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor. Não vou fazer isso nada. Percebam, amados, a natureza nossa, ela precisa ser vigiada todo dia. Pedro, depois do fogo caindo, do Espírito Santo, aquela coisa toda, que acham que ele se converteu. Não há uma conversão estanque, uma conversão plena. Há um trabalho chamado de santificação, que é esse processo contínuo, né? Até que a morte nos chame para um duelo. E aí nós já sabemos aí a vitória sobre a morte, né? Eu escutei esses dias assim, que o pastor disse assim, que
Toda vez que nasce um cabelo branco, um fio branco na barba assim, a morte nos chamando para um duelo. Diz que estão perdendo o cabelo, é o arrebatamento aos poucos. Você leva mais um pouquinho. Nego. Vamos lá. Só se brinca com quem tem comunhão, irmãos. Faça isso em casa que pode ser perigoso. Então vamos lá. Batizando, né? Desculpa, fazer discípulo é a ordem. Então o pregar não é suficiente, o evangelizar não é suficiente. A necessidade que nós temos é de ensinar as pessoas, é de discipular. O que é discipular? É pegar essa pessoa e levá-la à maturidade. É responsabilidade de cada um de nós como discípulos de Cristo, ao encontrar outras pessoas, é fazer isso. Isso não é uma prerrogativa do pastor, do pregador, do obreiro, de quem quer que seja, apenas. Deles também, lógico, como discípulos, mas de todos nós, irmãos. Não há uma transferência de responsabilidade, porque não é nem responsabilidade, eu vejo como um privilégio. A ótica vai decidir tudo. Como você olha as coisas? Nossa, obrigação. Nossa, é uma responsabilidade. Amados, quando a gente enxerga por essas lentes, vai ser sempre um negócio maçante, pesado, sofrível, não é? Professor, agora eu lembrei, que fala que pastor gera pastor e ovelha gera ovelha. Pastor, discípulo, ninguém gera discípulo. Não é? O ditado não é pastor. Oh, que absurdo! É absurdo. E ovelha gera ovelha? É absurdo. Discípulo esquece, ainda não estamos nessa tese, né? Eu estou entendendo então que pastor não é ovelha? Bom, deixa eu falar. Vamos lá então. Pegando aqui. Pastor, hein? Eu sei, não. Os pastores são pastores sérios, né? Eu estou aqui colocando esses que acham que não são, né? É igual perguntaram, você é crente? Ele falou, não, sou pastor. Brincadeira, né, irmãos? Lógico. Eu percebi o que você ia falar. Fazer discípulo que eu estava falando, né? E antes de... tá. Sobre as lentes que a gente olha, né, essas questões de, isso é pesado, é igual a vida de santidade. Não é passado para nós, irmãos, que a vida de santidade é um negócio assim, triste, pesado. Você vê uma vida santificação. Ao contrário da vida de pecado, que é alegria, é prazer, é gozo, é festa e tudo mais. Não se passa essa ideia, ou eu estou totalmente equivocado? É uma porta estreita, é difícil passar. Não, tudo bem. Mas esse conceito sempre colocando assim, vida de santidade é aquela vida triste, aquela pessoa oprimida, aquele negócio que arrastando corrente, um fardo, negócio. Não, amados. A Bíblia diz que a vida de santidade é a verdadeira vida que se vive. É a verdadeira vida. É possível viver uma vida em santificação e ter gozo na alma, alegria de servir a Deus. Alguns, quando vão orar, nossa, tem pai que vai dar castigo no filho, meia hora de oração. Não é? Como se ler Bíblia, orar, jejuar, essas disciplinas espirituais fosse um negócio pesado. Estudar a Bíblia, teologia, oh meu Deus, oh meu pai, sofrido. Não, amados. Mas você falando desse foco, a Bíblia relata quando a pessoa jejua, não demonstra tristeza. Não pode. Porque tem gente que fala, não, eu estou... Mas tem mesmo se vai. O que eu quero passar para vocês, meus queridos, é o seguinte: a vida de discipulado, a vida como Deus disse que tem que viver, é a verdadeira vida. É a vida que Ele disse, vida abundante, vida de gozo, de alegria, onde a gente se abstém do pecado, renuncia às nossas velhas práticas e desejos pecaminosos, nossos desejos não permitidos. Isso é prazeroso quando se vive uma vida no Espírito. A satisfação de fazer a vontade de Deus é uma satisfação assim inigualável, que nenhuma prática pecaminosa pode trazer algo semelhante, irmãos. A sensação de dever cumprido depois que fez aquilo que Deus dá disse. essa alegria depois que você passa por uma situação, porque a Bíblia diz que o Espírito é uma briga com a carne. Quando você vence a carne, você se alegra nisso. Claro. Mas a dificuldade está aí, não que eu acho difícil, pesado. E viver uma vida no Espírito. Não é que é pesado, é difícil você Vencer a carne. Porque precisa de uma renúncia. negar a si mesmo. Porque precisa de uma renúncia, negar a si mesmo. Porque precisa entender
que a vida só vai ser vida na morte, que é tomar a cruz. E após essas duas coisas, segue-se a Cristo. Tem gente querendo seguir a Cristo, não renunciou a si mesmo e não tomou a cruz. Não dá, irmãos. Não tem, é impossível você seguir os passos de Cristo, viver como Cristo viveu e propôs, se você não renunciar a si mesmo e morrer. Vive-se uma vida religiosa, de práticas religiosas. Consegue, não tem problema. Porque a religião é só comportamento, só regra de pode e não pode. Que é o que perguntam para mim, vira e mexe, né? Ô André, isso pode? Ô André, isso não pode? Ô André, isso pode? Isso não pode? Foi semana passada que eu falei sobre isso. Isso é religião, irmãos. Não se vive nessa mentalidade, faço porque não pode. Porque não pode, não faço. Faço porque pode. Porque se pudesse isso aqui que não pode. Olha, vai revelando, irmão, o desejo no nosso coração, né? Rapaz, mas se Jesus permitisse isso aqui, viu? Olha só, amados, revelando a natureza que está predominando na vida da pessoa, a natureza que está ganhando a batalha. Mas isso também não é uma forma de negar aquilo? Porque, tipo assim, você quer fazer aquilo. Se Jesus permitisse, você faria. Mas como você está seguindo a Cristo, pode olhar por esse lado também? Não, Nalice, o que eu percebo nas palavras do Novo Testamento é que uma pessoa que ela vive a natureza divina, o seu desejo predominante vai ser, porque assim, a questão é, eu nasci de novo, sou cheio do Espírito Santo, sou discípulo de Jesus, estou vivendo como ele viveu, eu vou amar o que ele ama, eu vou odiar o que ele odeia. Não é só não pecar, o pecado para mim é repulsivo, causa-me ojeriza, asco, nojo, repugnância. Isso me causa náuseas, embrulha o estômago quando eu vejo algo que desonra a Deus, que ofende Deus, que fere a dignidade do ser humano. Percebe a diferença? Não é só não pecar, é odiar o pecado. Nós estamos tratando de algo muito mais profundo do que comportamentos de faço ou não faço. Nós estamos falando de natureza, que vai muito além das aparências e dos comportamentos. É lá onde nascem todas as coisas, é lá onde o Evangelho vai, lá na natureza. Porque o Antigo Testamento, que tinha um viés religioso de refrear comportamento, punir aquele que pecava, premiar o que fazia o certo, isso é religião, faz isso. Evangelho não são essas categorias. E só quando o leite derramava que ia lá e remediar, né? Então o pecador era pego com a boca na botija, pedrada, fogo, a terra engolia, raio caía, vinha penalidade. E se não fosse pego? Aí o que Jesus diz? Olha, os antigos, vocês ouviram o que eles disseram? Olho por olho, dente por dente? Eu porém vos digo que aquele que no coração odiar o seu irmão já é passível do fogo do inferno. O que o Evangelho está indo? Na raiz. Não é no comportamento. É lá onde nascem todas as coisas. E quem fosse pego no adultério? Morte. Jesus diz só com os olhos. Olhar para alguém no coração desejar aquilo que não é lícito, não é seu, já é adúltero. Irmãos, o Evangelho é natureza. Mata o pecado dentro do pecador, preserva o pecador para ir restaurando a sua vida. É muito mais profundo do que qualquer religião que infelizmente a gente tem visto que é proposto aí. Porque a religião do Evangelho, o Evangelho tem sido mais uma religião com verniz, sem imagem, sem galinha preta, sem pipoca, sem voto, subindo escadaria. Não é, irmão? Então a gente acha que não é isso. Jesus não morreu por conta de religião nenhuma. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não ensinou a construir igreja, templo. Olha só como espanta o Evangelho. O Evangelho é um negócio muito mais profundo, sublime, muito mais belo, irmão, do que aquilo que a gente tem conhecido, reproduzido e experimentado. Eu desconfio que tem alguma coisa maior. Diga, Dele. Que é comentado também que até o 3º século, né, a igreja ela não vivia sobre templos, né? Não existia templos, ou seja, era a própria igreja mesmo, né? Eram pessoas, né? Pessoas. Com isso, Nego, eu não quero desprezar os lugares, as estruturas que se tem, mas quando essas coisas é a finalidade, quando as idas e vindas e atividades nesses locais determinam a vida de uma pessoa, aí que é preocupante. Eu não sou contra, jamais nós nos reunimos em um local com frequência e chamar aquilo de igreja. Quando as pessoas se reúnem lá, são igreja. Quando a igreja, quando o local é terapêutico,
sara pessoas, não são lugar de feridas. Quando o local se ensina o evangelho verdadeiro, não se adestra e não se coloca rédea nas pessoas para cumprir as regras daquela denominação, se infringir aquilo é penalizado, que nem sempre é palavra de Deus. Quando eu reprovo, quando a proposta de igreja ela é algo que prejudica a vida da pessoa fora daquele ambiente, então aí sim que é preocupante. Mas quando se tem um lugar como esse, nossa, que bom, né? Ele não vai ficar tomando chuva na cabeça, sol. É bom ter um local para que a gente ofereça para a comunidade, inclusive, né? Essa igreja, estou falando essa aqui, estou falando qualquer outra. Essa estrutura em um bairro, ainda mais uma comunidade carente, quando ela é oferecida para beneficiar essa comunidade, esses elefantes brancos que ficam aí mais ou menos aberto 2 horas no dia que fica, umas 3 vezes na semana, e o resto é ocioso, não contribui em nada. Se aquela igreja deixasse de existir lá, ninguém ia sentir falta. Talvez alguém ia dar graças a Deus, porque o carro já não atrapalha mais na entrada da garagem, o barulho já não incomoda mais. Talvez seria essa falta positiva para essas pessoas. Mas não vou entrar nesse detalhe, isso aqui é outra história, é outra matéria, tá bom? Então, na verdade, eu vou encerrar.